já tinha desenvolvido um negócio chamado inclusão institucional de vulneráveis, que é um processo também de entender a Constituição, né? Eu sou advogado, e como que eu faria, como vereador, para que isso valesse. Né? Então, no bojo disso que vem a questão do Conselho Municipal dos Povos Indígenas, a questão da LGBT, a criação de vários mecanismos, que é essa construção da cidadania na sua plenitude, porque o primeiro princípio é soberania, o segundo é cidadania. Então, nós não temos cidadania, nós temos uma cidadania representativa, mas não a cidadania direta, né? Tudo que forja isso. Muito bem, eu estava no meu primeiro mandato, né? Eu entrei em 94, e aí eu recebi um telefonema do pessoal, dos arquitetos de Campo Grande, da Planurb, que foi uma construção, e eles falaram, Ataíde, vão derrubar, destruir o complexo ferroviário, vão destruir, isso daí já está organizado. Né? Tem que falar aqui, porque a prefeitura acabou cedendo isso daí. Como com essa sanha da privatização, entregaram para a tal da Novo Oeste, e ela, como já não tinha o que fazer, deixou... Noel Grupp, o grupo gafanhoto, que eles passam, devastam, pegam o dinheiro e somem. Tem isso. E aí eles não tinham o que fazer com aquilo, falaram, vamos vender, ainda vamos pegar um dinheiro dessa turma. E o que era o principal motivo que me falaram aí depois, nós fazendo com as duas associações, tinha dos moradores e tinha outra associação dos aposentados. Era o Valdemir e o Ari. Não, antes do Ari fui eu. E era isso mesmo. Muito bem. Qual que era o problema que moveu primeiramente a gente? Era o despejo das pessoas. Então, não tinha essa questão do patrimônio propriamente dito. Tinha uma luta seguinte, cara, vão ser despejadas as famílias dos ferroviários. E aí, na época era o Sérgio Onamini, que era o presidente do Planurb. Opa, acho que caiu aqui. Só um pouquinho que eu te ajudo. E aí o Sérgio tinha essa mesma... existia uma sensibilidade, cara, vão destruir a ferrovia, vão derrubar tudo. Ou seja, era o tombamento do ponto de vista físico. Né? E nós tínhamos que criar E qual que é o mecanismo? Olha, é o tombamento. Olha, mas não tinha no Brasil nenhum tipo de iniciativa em que se tombasse um bem federal em nome do interesse municipal. E aí a Constituição brasileira que traz isso aí. O município tem autonomia de definir quais são as prioridades e o que ela pode fazer para guardar a relação com a sua cultura e com a sua história. E aí nós fizemos a lei. E eu tive a sorte de ter no meu gabinete um filho de ferroviário, chamado Almir Farias. O pai dele morreu. Almirzinho, bancário. E ele se emocionava com aquilo. Tá aí, não podemos deixar, não podemos deixar. E o Almir faz o levantamento, que tinha um levantamento, que é esse levantamento aqui da lei. Né? Eu falei, Almir, cara, vamos derrubar lá. E o Almir, esse menino tem que ser homenageado, inclusive. Né? Porque ele fez isso aqui com tanto amor que ele pegou, não, eu vou levantar tudo, eu falei, temos que levantar e cercar todo o sítio histórico. Tanto que o artigo 1º, ele vem assim, né? Ficam tombados e assim escritos no livro de tombo deste município, como era dito, o sítio histórico localizado na Vila Noroeste, na Rua Doutor Ferreira, os imóveis e demais edificações localizadas na Rua dos Ferroviários, em toda instituição, o imóvel localizado na Rua Antônio Maria Coelho, no perímetro entre a Rua dos Ferroviários e a Avenida, os imóveis de número 2960, 3002, olha só o esmero dele. Localizado na Avenida Cajá, a estação ferroviária entre a Avenida Mato Grosso e a Travessa Doutor Temístocles, os imóveis de número 15, 35, 49, 64, 67, localizados na Travessa Doutor Temístocles, os imóveis na Rua General, então ele vem aqui, os imóveis localizados na Rua 14, no perímetro compreendido entre a Rua Essa de Queiroz e a Doutor Ferreira, e os imóveis que compõem, aí que vem isso aí, a estação ferroviária de Campo Grande. Ou seja, ele fez esses detalhes, mas no final a gente grudou no processo inteiro. Pô, é totalmente inconstitucional do ponto de vista... Mas teve um outro elemento. Aí, com o movimento dos ferroviários, que era a questão do despejo, a gente vai e entra, tinha o Valber, né? Lembra do Valber também? O Valber, o Nolasco, ele trabalhava junto com o sindicato dos ferroviários. Exato. E nós éramos a Associação dos Moradores do Patrimônio Histórico da Ferrovia em Campo Grande. Exato. A FAPED não existia ainda, então. Não existia. É. Depois, ele falou do Ari,
O Ari ele teve um trabalho legal, mas foi em 2003, quando foi a questão da venda dos imóveis. Uhum. Porque, do jeito que estava, porque entregar chamou a atenção, né, Thaís? Virou. Chamou. E aí, quer dizer, aquele que fizesse a maior oferta... Levava. Aí a associação, mais uma vez, ela criou lá com ajuda política, lógico, e aí o morador tinha prioridade. Amor Confer. Amor Confer. Isso, Associação dos Moradores do Complexo Ferroviário. Amor Confer. Amor Confer. Amo Confer. Amo Confer. Amo Confer. Isso mesmo. Então, as duas vezes foi a ferrovia. intervenção da associação, isso, a força das associações que entraram e conseguiram garantir a permanência do ferroviário ali. E teve a AFAPED, que foi depois. Foi depois. Mas teve um detalhe. Aí o Almir, como ele faz isso daí, o que acontece? Em que pese tudo isso, a gente tinha que falar, mas por que vai manter? Então os ferroviários vão pegar o negócio de graça? Não vão pagar nada? Aí que veio a questão também de preservação do patrimônio, mas dando aos moradores uma função do ponto de vista do tombamento. E aí que veio, no último artigo, a gente vai colocar, né, é isento de IPTU os imóveis integrantes do patrimônio histórico, ora tombado, conforme regra do artigo 2º, inciso 2 da Lei 2.786, que altera o dispositivo do Código Tributário Municipal. Ou seja, o porquê que isentamos o IPTU? Porque isentar o IPTU para que o morador seja mantido, mas que ele preserve o patrimônio. Ou seja, ao morador se deu uma função histórica de ser, ao invés do município preservar, quem vai preservar são os moradores. Seria o zelador. O zelador. E aí eles iam ter que manter, segundo os critérios aqui, né, a empresa de saneamento tinha que respeitar, a escola estadual Álvaro Martins também entregou nisso daí. Batatinha? Que chamava Batatinha. O Batatinha. Batatinha. Fica proibido de remover os paralelepípedos, né? E aí isso fez com que o morador tivesse uma função pública. E aí porque o morador também não ia conseguir pagar o IPTU, né? Porque estavam desempregados, a maioria, todo mundo ferrou o negócio, despejou, demitiu todo mundo, e aí segurou. Então, esses dois aspectos eram inconstitucionais. Quando aí a gente faz o movimento aqui, faz as reuniões, mas a Câmara era contra. A Prefeitura era contra a lei. Só tinha lá, nós éramos 21 vereadores, só que tinha um negócio. Como eu era advogado, eu era membro da Comissão de Constituição e Justiça. E a Comissão de Constituição e Justiça, regimentalmente, é o seguinte, se for 3-0, o processo é arquivado. E aí acabou o processo. Então era eu, o Santos Pereira e o Celso Yanazzi. E aí, nesse processo, eles foram a favor, pela inconstitucionalidade da lei. Não, até besteira falar isso, mas por conta da legalidade mesmo, porque isso aqui era um projeto mais político de preservação do que um projeto de legal, porque era a primeira vez que o município ia tombar e usar o artigo que lhe dava autonomia, porque como aqui era um bem federal, mas guardada a relação com a história do município, ele cabia o interesse do município sobrepor o interesse da União, entendeu? Por ser ente federado autônomo. Muito bem, então, com esse debate é que a gente vai na comissão e falou, rapaz, não pode. E aí foi 2-1. No regimento é isso aí. Se na Comissão de Constituição e Justiça existe um voto divergente, você remete para o plenário. Por isso que eu falei, olha, eu vou perder na comissão, mas quando for para o plenário, e o prefeito tinha maioria, nós íamos perder, mas como estava lotado lá, lotamos a Câmara, né, e todo mundo com faixa, as mulheres lá, a mulher do... Não, do lado do Zé Carioca, a dona... A Lene. A Lene. Que é a mulher que faleceu. Que morreu de câncer. Que ele era o cara que fazia guia turístico na rodovia, conhecia de tudo. Esqueci o nome dele. Puxa vida. E então, as mulheres foram, os filhos foram, olha, ou a gente ganha isso ou a gente vai ser despejado, né? Porque era essa a condição.
chega lá, quando vai para plenário, pô, foi unanimidade. Até quem era contra votou a favor, né? Por conta dessa reação. Então, aí foi a questão do interesse público, o interesse da população ser maior do que o interesse, porque isso aí já ia ser despejo mesmo, ia ser tombado fisicamente. Então foi uma grande vitória da democracia.